Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Sempre que um time contrata grandes craques para jogarem juntos, a expectativa de público e crítica vai nas alturas, né? Porém, nem sempre esse hype causado pelos estrelados elencos montados resultam em times com alto desempenho. Por que isso acontece? Essa é a nossa pauta de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito, está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo. Espero conquistar a sua inscrição, que você também compartilhe o conteúdo para os amigos, para a gente crescer cada vez mais. Então, sem muito mais enrolação, vamos embora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bom, primeiramente, um grande time de futebol não começa a ser montado a partir da simples reunião de talentos individuais. O primeiro passo para se montar um grande time não é ter material humano de qualidade. Não é impor ao treinador que ele saiba trabalhar com determinado material humano porque ele foi caro, é muito vitorioso ou tem muito talento reunido. O primeiro passo para se montar um time de futebol é a ideia de jogo. E com ideia de jogo, entende-se perguntas muito mais abrangentes do que esquema tático jogar. Ideia de jogo é a reunião de respostas a perguntas como eu faço a minha saída de bola? E a minha transição para o campo de ataque, como é que ela é feita? Qual a melhor forma de construir minhas chances de gol? É pelo alto? É pelo chão? De fora para dentro? De dentro para fora? Bolas paradas? As jogadas demandam mais paciência na troca de passes ou é um ataque mais direto? Meu time explora a amplitude e a profundidade do campo para abrir e espalhar a marcação adversária? Ou aglomera os jogadores em um dos lados, tornando as conexões mais simples entre eles? E quando eu perco a bola, eu pressiono no campo de defesa do adversário com os meus atacantes e exponho a minha defesa aos contra-ataques? Ou eu recuo, marcando atrás da linha da bola, tento recuperar ela mais perto do meu gol e, por consequência, jogo longe do gol do adversário? Toda essa complexidade tem que ser definida primeiro e é isso que nós entendemos por ideia de jogo. Só então definimos que plataforma tática escolher. Uma plataforma que privilegie as características do material humano que se tem em mãos, que potencialize o talento individual e mantenha o equilíbrio tático do time em todas as fases do jogo. E muitas vezes, mesmo um elenco muito dotado de talento é um elenco desequilibrado. É um elenco com peças incapazes de jogarem juntas dentro de uma ideia de jogo equilibrada. É um elenco que, mesmo que tenha grandes craques, alguns deles teriam que ficar de fora do 11 pelo bem coletivo da equipe. Para que 6 ou 7 jogadores não tenham que se sacrificar por 3 ou 4 que não contribuam no momento defensivo. Ou para que jogadores incapazes de contribuir no momento defensivo não se vejam obrigados a fazer isso e tenham seu talento desperdiçado. Então, quando equipes como o atual PSG, por exemplo, que investiu em muito talento individual, mas não conseguiu transformar isso numa unidade coletiva, ou seja, um grande time de futebol, isso não necessariamente é culpa do treinador que não conseguiu fazer um elenco caro, vencedor, talentoso, jogar o máximo que pode. Talvez isso diga mais sobre a incompatibilidade das peças em uma ideia de jogo que seja praticável, equilibrada e eficiente com as demandas táticas do futebol moderno. Como foi a época o Real Madrid dos Galácticos, como tem sido o Flamengo com seus últimos 3 treinadores. Então não adiantaria nem o PSG contratar um treinador que sua diretoria considere o melhor, como o Pep Guardiola, como o Jürgen Klopp, por exemplo, se as características do elenco não forem compatíveis com a ideia de jogo do treinador escolhido. Nem um treinador top como esses aqui que a gente citou poderia fazer um elenco recheado de talento individual se consolidar enquanto time se as peças não se encaixarem. O próprio Guardiola, quando subiu para o time principal do Barcelona, dispensou Ronaldinho Gaúcho e Deco do elenco. Posteriormente, o Eto'o, que ele também já não contava, mas que ficou no time, fez uma boa primeira temporada com o Guardiola, mas depois ele também saiu do time, foi usado como moeda de troca, né, na vinda do Zlatan Ibrahimovic junto à Inter de Milão. O resto, a gente já sabe no que deu, mas enfim. São 3 jogadores tidos como intocáveis dentro daquele elenco do Barcelona, haja vista a história recente deles no clube, e ainda assim o Guardiola fez isso por considerar que os 3 não encaixariam na ideia de jogo que ele tinha para aquele Barcelona. E ele mesmo montou um time vencedor e se reinventou ao longo de 4 temporadas para extrair o melhor das peças que ele tinha e sem deixar que os padrões já estabelecidos por ele naquela equipe
assimilados pelo time e estudados pelos adversários, acabassem se tornando manjados. Então ele teve que se modificar, se reinventar, para que toda aquela forma de jogar não se tornasse obsoleta, ultrapassada, que todo mundo já soubesse o que iria acontecer. É por isso que ele é um treinador sensacional. E aí, quando o próprio Guardiola, né, ele trocou de clube, a ideia de jogo que ele tinha como a ideal permaneceu. Pilares dessa ideia foram levados da Espanha para a Alemanha, mas o material humano que ele tinha lá era outro, jogadores com outras características. O jogo praticado no país também era outro. Então, quando ele assume o Bayern, ele tem de se adaptar a outras características de elenco e a outro contexto de futebol para reformular a sua ideia de jogo. E a cada temporada, para não dizer a cada jogo, né, enfrentando cada adversário que também se comporta de uma maneira diferente, essa ideia era alterada com o mesmo intuito: não deixar com que a mesma se tornasse previsível e mapeada pelos rivais. A mesma coisa quando ele deixa o Bayern e vai treinar o City na Inglaterra. Novas características de elenco, novo contexto de futebol do país, ideia de jogo do treinador precisando ser adaptada ao contexto. E tanto no Bayern quanto no City, acontecem fenômenos que aconteceram no Barcelona quando ele abriu mão de jogadores tidos como primordiais no time. Ele abriu mão de tais peças por não considerá-las aptas para praticar uma ideia de jogo que ele entendia como a ideal para o grupo. Então é isso, galera. Eu dei esse exemplo do Guardiola, dei esse exemplo do PSG, voltei lá atrás no Real Madrid dos Galácticos, citei rapidamente aqui o Flamengo, porque isso vale para qualquer time, tá? Então, antes de apontar o dedo para um treinador que tem um elenco muito vasto e dizer que ele não serve para um clube, né, porque o time é recheado de bons jogadores e que é obrigação dele fazer com que esse time renda, é preciso a gente se perguntar: esse grupo de jogadores é compatível com as ideias de jogo do treinador escolhido para comandar a equipe? Mais do que isso, é possível encaixar as características desses jogadores em alguma ideia de jogo praticável e equilibrada? Pensem nisso e até a próxima!